Olá, alunos do terceiro ano, professor Tarsis aqui com vocês. Na aula de hoje, eu gostaria de frisar algo assim que eu quero que vocês tenham em mente durante o nosso estudo de genética. Então, vocês estudaram com o professor Lucas no bimestre passado e antes de eu entrar mais profundamente no assunto do segundo bimestre, eu gostaria de revisar com vocês algumas noções de hereditariedade que são importantes para a gente continuar percorrendo esse caminho da genética. Sem esses assuntos básicos, nós não avançaremos, tá? A primeira coisa que eu quero frisar com vocês em relação ao local onde está presente o material genético nas nossas células. Então não se esqueçam que quando eu pego células do corpo de vocês, seja uma célula da pele, seja uma célula do seu fígado, do seu coração, do seu estômago, sei lá, de qualquer parte do seu corpo, eu vou ter nessa célula a presença de núcleo, de material genético. Lembrando que nós temos uma exceção no corpo humano de uma célula anucleada, que ela não possui núcleo. Que célula é essa? As suas hemácias. Lembrem que os seus eritrócitos ou hemácias, que são os chamados glóbulos vermelhos, eles não vão ser nucleados. Entretanto, todas as outras células do seu corpo vão ter núcleo. Então, aqui eu risquei em vermelho uma célula, aqui eu tenho o núcleo, que é o material genético, onde está contido o material genético de DNA. E é esse DNA, é essa molécula que vai ser repassada através dos gametas, no caso do ser humano, espermatozoide e óvulo, né? Gameta feminino e masculino. E nós teremos, então, esses gametas se fundindo e todos os dois levando material genético de DNA, certo? Uma coisa que é importante da gente entender para a nossa compreensão das leis de Mendel ficarem mais claras, é como que essas características são transmitidas de um indivíduo para o outro, tá? Vocês têm que lembrar que para isso eu vou precisar de uma molécula orgânica, nesse caso o DNA, que irá conter toda a informação para a geração e formação de um novo organismo. Entretanto, esse DNA ele vai ter unidades funcionais menores que o constituem. Então, imagine comigo o seguinte, que eu vou desenhar aqui, por exemplo, uma dupla hélice de DNA. Ó. Então, eu tenho aqui uma fita, 5 linhas, 3 linhas, e a outra fita está no sentido oposto, né? Então, aqui vai ser 3 linhas, aqui 5 linhas. Isso representa a fita de dupla hélice do nosso DNA. O que vai acontecer aqui, ó, terceiro ano? Presta muita atenção. Quando eu pego esse DNA, essa molécula, e analiso-a por partes, se eu pego um trechinho aqui, ó, que vem daqui, aonde eu fiz um risco aí agora, até aqui, eu posso chamar essa unidade funcional, se ela transcrever um RNA mensageiro específico, de gene. Essa aí que eu estou colorindo agora. Imagina que eu tenho um pedacinho aí, ó, desse DNA, e essa unidade funcional, ela vai ser responsável, por exemplo, vai estar envolvida com a determinação, por exemplo, da cor do olho, da cor do seu olho. Então, esse gene, ele vai ser específico para uma função, e ele vai transcrever um RNA, ele vai ser responsável por determinar uma característica do seu fenótipo, que é as coisas, as características observáveis, certo? Então, um gene, terceiro ano, ele nada mais é do que uma unidade funcional do seu DNA que vai conter uma informação genética específica. Então, você vai ter genes que vão determinar a cor dos seus olhos, genes que vão determinar a sua altura, genes que podem ser herdados de forma recessiva, manifestar uma doença genética e por aí vai, tá? Então, lembrem o seguinte, que esses genes, eles são unidades funcionais do DNA. O conjunto desses genes com outras regiões vão formar o nosso, então, DNA.
e cada DNA vai formar um cromossomo. Então, se eu pegar, por exemplo, uma célula do seu corpo, ela tem 46 cromossomos, que é o número diploide que nós falamos, 2N, certo? Todas as células do corpo de vocês vão ser diploides, com exceção dos gametas. Quando eu pego os gametas, no caso dos homens, os espermatozoides, e no caso das mulheres, os óvulos, o número cromossômico vai ser haploide, ou seja, ele vai ter a metade desse valor, que é 23. Então, ele tem 23 cromossomos. Por que isso? Porque para gerar um novo organismo, eu preciso ter metade da informação genética de um progenitor e metade da informação genética de outro progenitor. Se os gametas nossos fossem 46 cromossomos, isso não daria certo. Eu não teria um número de cromossomos para formar um ser humano, certo? Tanto que se eu tiver um aumento ou diminuição no número de cromossomos, isso vai gerar doenças genéticas. Então, eu tenho que ter esse número de forma constante para eu não ter problemas de malformações genéticas, por exemplo, tá? Por quê? Porque a informação para gerar todas as partes do seu corpo não está nesse DNA. Então, se eu aumento a dose dele ou diminuo, isso vai gerar efeitos, certo? Pessoal, outra coisa. Esses cromossomos, como eles são formados por moléculas de DNA, então eu posso fazer a seguinte pergunta para vocês. Quantas moléculas de DNA eu teria num gameta, num espermatozoide? Se eu tenho 23 cromossomos dentro do núcleo do espermatozoide e cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA, então no total eu vou ter 23 moléculas de DNA. E se eu pegar uma célula da sua pele, que é uma célula diploide, ela terá 46 moléculas de DNA. Cada molécula de DNA formando um cromossomo, certo? Outra coisa que é importante para a gente entender melhor as leis de Mendel diz respeito ao conceito de hereditariedade. A hereditariedade vai ser então o conjunto desses fenômenos que vão permitir a transmissão de características, certo? Características como altura, cor de pele, funcionamento do corpo. Uma coisa que eu quero que fique claro na mente de vocês é que quando eu falo de fenótipo, eu não me refiro apenas à característica física externa. Eu me refiro também à fisiologia do corpo. Por exemplo, se uma pessoa nasce com arritmia cardíaca, o batimento do coração dela não é numa frequência normal, isso é um tipo de fenótipo, que pode ter sido determinado por um genótipo, certo? Então, vocês têm que entender que fenótipo não é apenas o que eu vejo externamente. Ele diz respeito à fisiologia, ao funcionamento de todo o seu corpo. E isso é determinado de forma genética e pode ser passado de geração em geração. Lembrando aí que nós temos o fator ambiental. Então, vão ter características de fenótipos que podem ser determinadas também por influência do meio no qual aquele indivíduo se encontra. Pessoal, dentro desse raciocínio, então, quando eu falo de moléculas de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, como molécula de informação genética e que é passada de progenitores para filhos, nós vamos ter que entender que para essa molécula desempenhar a sua função de armazenar informação genética, nós precisamos entender e compreender como que ela é constituída quimicamente. Por quê? É a sua constituição química que determinará a função que ela exerce. Quando eu analiso a constituição química, eu tenho aí 3 elementos principais. Nós chamamos de bases nitrogenadas, grupo fosfato e o açúcar carboidrato, né, que é um carboidrato chamado de pentose. Pentose porque ele tem 5 carbonos, tá? Por ter 5 carbonos, forma uma pentose, certo? Em biologia, pessoal, os nomes eles são todos com sentido, não são nomes aleatórios. Quando eu pego esses 3 elementos e junto, eu formo um nucleotídeo. E no nosso DNA eu vou ter quais? Adenina, timina, guanina e citosina.
Lembrando que, a adenina se liga com timina através de duas pontes, de duas ligações do tipo hidrogênio, e a guanina se liga com a citosina através de 3 ligações do tipo hidrogênio. Então, quer dizer que é mais fácil eu quebrar uma ligação entre adenina e timina do que uma ligação entre guanina e citosina, certo? Além disso, quando eu pego esse DNA ele constitui os cromossomos e eu analiso o conjunto dos cromossomos de cada espécie, eu vou ter aí o conceito de cariótipo. Então, o cariótipo nada mais é do que o conjunto de cromossomos que constitui cada espécie. Se eu pego o número de cromossomos no ser humano, ele vai ser diferente do número de cromossomos do cachorro. É por isso que, se um ser humano tiver relação sexual com uma cadela, não vai gerar um ser vivo. Por quê? Porque o número de cromossomos que está presente no óvulo da cadela é diferente do número de cromossomos que está presente no gameta masculino, por exemplo. Então, não vai haver fecundação e formação de um novo ser vivo, pela incompatibilidade no número de cromossomos, certo? Então, pessoal, quando eu analiso esse cariótipo humano, ele vai ser constituído por 23 pares, lembrando que o par que vai determinar o sexo do indivíduo são os chamados cromossomos sexuais, aqui, que estão circulados em verde. Se eu tenho XX, é uma mulher. Se eu tenho XY, isso é um homem. Isso aqui você já sabe, né? Mas por que eu estou falando isso de novo? Porque quando eu for analisar a primeira lei de Mendel, sobre essa segregação, essa questão da dominância e recessividade, tá? Dos genes, e por eles determinarem características com base, por exemplo, em dominância e recessividade, eu vou ter que entender como que os gametas apresentam esses alelos. Então, por exemplo, quando eu vou falar de menino ou menina, se o bebê que vai nascer é menino ou menina, eu tenho que entender que esse processo ele se inicia na fertilização do espermatozoide e do óvulo. Então, aqui eu represento nesse quadro, as possibilidades do óvulo, que é o gameta feminino, ele só é X, e desse lado de cá, do espermatozoide, que é o gameta masculino, tá? E ele pode ser X ou Y. Obviamente, se eu fecundo um óvulo X com espermatozoide X, vai ser uma menina. Então, tem uma chance aí de 50% de chance de nascer menina. Se eu fecundo, se o espermatozoide Y fecunda um óvulo X, o resultado final será o quê? X e Y, certo? Então, é um menino, tá? Galerinha, por que isso é importante para a gente entender a primeira lei de Mendel? Porque é o seguinte, imaginem que eu tenho aí uma situação onde eu vou pegar uma planta que tem uma flor branca e quero cruzar essa planta com uma outra que tem a flor púrpura ou roxa, como vocês queiram chamar, tá? Imaginem o seguinte, eu vou chamar, essas letrinhas aí, pessoal, são aleatórias. Eu coloquei V aí, mas eu poderia ter colocado P, Q, R, isso não importa. Isso é só uma representação. Então, vamos supor que eu quero chamar de V, foi o que eu coloquei aí. Eu tenho 2 alelos para cada gene, não é? Um que veio do pai e um que veio da mãe. Então, quando eu represento na genética a letra maiúscula, essa letra maiúscula, na primeira lei de Mendel, ela significa dominância. Quer dizer que quando esse alelo, representado por uma letra maiúscula, estiver presente, a característica que ele determina vai dominar, independente do outro que eu acompanho. Então, nesse caso, eu posso ter 3 possibilidades. Eu posso ter uma planta Vzão, os 2 maiúsculos, e aí eu vou chamar isso de homozigoto dominante. Eu posso ter uma planta que vai ter o Vzão e o Vzinho, nesse caso, heterozigoto, ou eu posso ter o homozigoto recessivo, Vzinho. Imaginem comigo que a cor roxa é determinada por um alelo dominante. Então, se eu tenho uma planta aqui, com a presença de Vzão, por mais que eu tenha um Vzinho, todas elas vão ser roxas. Eu só vou manifestar a cor branca quando eu tiver a presença de 2 alelos recessivos. Então, é para isso que serve esse quadro de Pinet, para a gente visualizar como serão as características
resultantes do cruzamento de dois indivíduos diferentes, tá? Então, não se esqueçam que o gene dominante, então, é aquele que, quando ele está presente, ele manifesta a sua característica, e o gene recessivo só quando ele se manifesta em dose dupla. Eu tenho que ter os dois recessivos. Nesse raciocínio, vamos resolver esse exercício aí para vocês entenderem isso melhor. Ó, imagina que eu tenho um rato negro, que ele é Nzão, Nzão, e um branco que é Nzinho, Nzinho. Lembrando que o negro ele também pode ser Nzão, Nzinho, porque é uma característica, a característica negra é dominante. E aí eu vou pegar um macho negro, Nzão, Nzão, e ele vai cruzar com uma fêmea branca, certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer nesse tipo de situação é colocar nesse quadro os tipos de gametas que eles podem formar. Se o macho ele é Nzão, Nzão, ele só vai formar espermatozoides Nzão, Nzão, como está representado aqui. Ele não tem Nzinho. E se a fêmea é Nzinho, Nzinho, ela só vai formar óvulos Nzinho, Nzinho. Então, eu vou representar aqui as possibilidades de cruzamento entre esses gametas. Então, aqui nesse primeiro quadro vai ser, ó, espermatozoide Nzão com óvulo Nzinho. Aqui, Nzão, Nzinho. Todos vão ser Nzão, Nzinho. Por quê? Os dois são homozigotos. A fêmea homozigota recessiva e o macho homozigoto dominante. Só que isso é a primeira geração, nós chamamos isso de F1. Agora imagina que eu pego esses filhotes da primeira geração e aí quando eles ficam adultos eu cruzo um macho com uma fêmea. Nesse caso eu vou ter, na primeira geração, todos são negros, porque todos têm um alelo Nzão. Quando eu vou cruzar um Nzão, Nzinho, com outro Nzão, Nzinho, dois heterozigotos, aí eu vou ter uma F2, nós chamamos de geração 2 diferente. Como assim, professor? Concorda comigo que o macho, por ele ser heterozigoto, ele vai formar espermatozoides N e espermatozoides Nzinho. E a fêmea a mesma coisa, espermatozoides não, óvulos Nzão e óvulos Nzinho. Quando eu cruzo isso, o que vai acontecer? Ó, eu vou ter Nzão, Nzão aqui, Nzão, Nzinho, Nzão, Nzinho e Nzinho, Nzinho. Repare que nessa segunda situação, a cada 4 filhotes que nascerem, 3 serão negros, porque possuem um alelo dominante N, e 1 será branco, certo? Então, reparem que na primeira geração eu não tive nenhum branco, mas na segunda geração eu já tive, pela presença de 2 alelos recessivos, certo? Então, respondendo a pergunta aí do início da nossa questão, na geração F1 eu vou ter 100% da prole negra, pela presença do alelo dominante Nzão, e a partir da F2 eu terei aí 1/4, 25% serão brancos e 75% serão negros, certo? Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês já sabem, mandem mensagem lá no GR8 ou pelo meu e-mail que vocês já têm, tá? E obrigado pela atenção de vocês.